Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que aqui estamos para apresentar mais uma vez o programa Culto Cristão no Ar. Que possamos atingir o nosso objetivo, que é falar dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Nós só queremos lembrar que agora no dia 26, quarta-feira, a nossa companheira Eni Lima de Menezes está completando 2 anos de seu retorno ao mundo espiritual. E ela, como foi uma das iniciadoras desse programa, a gente envia um pensamento de gratidão por tudo que ela fez em benefício não só da Rádio Rio de Janeiro, mas todos aqueles que conviveram com ela, de modo geral, sempre tem alguma coisa que ela fez em nosso benefício. E tem um outro abraço que a gente gostaria de dar para uma pessoa que ainda está aqui conosco encarnada e que participa do nosso programa Culto Cristão no Ar, que é a nossa querida Rosana. Faz aniversário no dia 24 de junho. Rosana, recebe também o nosso abraço, tá? E continua aqui com a gente no programa, que a sua voz é muito agradável. Então, vamos iniciar nossa reunião com a leitura da mensagem, que é um texto da introdução de O Livro dos Espíritos. Quando as crenças espíritas estiverem vulgarizadas, quando forem aceitas pelas massas e a julgar pela rapidez com que se propagam, esse tempo não está muito longe. Dar-se-á com elas o que se tem dado com todas as ideias novas que encontraram oposição. Os sábios se renderão à evidência. A elas chegarão individualmente pela força das coisas. Até então será intempestivo desviá-los de seus trabalhos especiais, para os constranger a se ocuparem com uma coisa estranha que não está nas suas atribuições nem no seu programa. Enquanto isso, os que, sem estudo prévio e aprofundado da matéria, se pronunciam pela negativa e ridicularizam os que não pensam como eles, esquecem que assim sucedeu com a maior parte das grandes descobertas que honram a humanidade. Expõem-se a ver seus nomes aumentando a lista dos ilustres proscritores das ideias novas e inscritos ao lado dos membros da douta Assembleia que, em 1752, acolheu com imensa gargalhada a memória de Franklin sobre os para-raios, julgando-a indigna de figurar entre as comunicações que lhe eram dirigidas, e dos daquela outra que fez a França perder as vantagens da iniciativa da marinha a vapor, declarando o sistema de Fulton um sonho impraticável. E, contudo, essas eram questões de sua alçada. Se, pois, essas assembleias, que contavam em seu seio a elite dos sábios do mundo, só tiveram a zombaria e o sarcasmo para ideias que não compreendiam, ideias que, alguns anos mais tarde, deviam revolucionar a ciência, os costumes e a indústria, como esperar que uma questão estranha aos seus trabalhos obtenha mais favor? Repetimos ainda que, se os fatos de que nos ocupamos se houvessem restringido
ao movimento mecânico dos corpos, a pesquisa da causa física desse fenômeno entraria no domínio da ciência. Mas, desde que se trata de uma manifestação fora das leis da humanidade, ela escapa à competência da ciência material, porque não pode ser explicada por algarismos nem por uma força mecânica. Quando surge um fato novo, que não tem relação com nenhuma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, deve fazer abstração de sua ciência e dizer a si mesmo que se trata de um estudo novo, impossível de ser feito com ideias pré-concebidas. Jesus, divino e amorável Mestre, aqui estamos, Senhor, com nosso coração em festa, por estarmos podendo falar do Teu Evangelho aos lares que estão sintonizados conosco. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Abençoa, Senhor, nossa companheira de tantos anos, Eli, sua irmã também, que desencarnou e que faria anos no dia 23, agora de julho também. Muita paz para todos, Senhor, que a Tua paz possa envolver a toda a humanidade, hoje e sempre. Vamos ao estudo do Evangelho, capítulo 1. Não vim destruir a lei. O item é o 8. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Que Deus possa estar presente em todos os lares. A ciência e a religião caminham de mãos dadas, de onde se conclui que ambos os lados têm a mão de Deus. Na ciência, Deus dá ao ser humano o direito de colocar em prática o que aprendeu. Do mesmo jeito, né? Acontece na religião, onde temos a oportunidade também de praticar o que aprendemos. Por isso, volto a dizer sobre o maior mandamento, que é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Muita paz. Continuando a leitura, já iniciada pela Cleia, vamos ao segundo parágrafo. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso,
Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Então ele começa aqui dizendo aquilo que a gente já sabe, já estudou, né, que é o Espiritismo chega num momento em que a humanidade já tem maturidade intelectual suficiente para aprender coisas novas que na época do Cristo ainda não se tinha como saber. A gente fica imaginando Jesus falar para as pessoas daquela época sobre perispírito, sobre magnetismo, fluido, não são coisas que as pessoas não iam entender nada que ele estava falando. Então, Jesus trouxe tudo de uma forma muito simples, dando como exemplo o peixe, o pescador, os reis, as pessoas que conviviam ali naquela época com ele, né? Criava aquelas parábolas envolvendo personagens conhecidas e ali colocava o fundo moral, que era o mais importante, que era o amar ao próximo, né? E mais o Espiritismo vem num momento em que, como ele diz aqui, a ciência avançou, né? E esse momento que o Kardec fala nesse parágrafo é justamente que tem que haver essa união da ciência com a religião, né? Já está mais do que na hora das duas darem as mãos e seguirem de mãos dadas, porque uma não consegue viver bem sem a outra, e em nenhum momento da humanidade elas foram rivais, foram antagônicas, né? A ciência e a religião, elas são parte de um todo, que é a lei de Deus. Inclusive, nós observamos que, além de Jesus estar falando para um povo que não tinha maturidade que nós temos hoje, ele só teve 3 anos para implantar a Boa Nova. Imagina, né? Se ele tivesse tido uns 30, né? A revolução que ele não ia fazer. E Allan Kardec, né, teve 15 anos para codificar o Espiritismo. Também o trabalho de Kardec não ficou completo. Então nós temos hoje toda uma literatura espírita complementar que vem trazer alguns detalhes que Kardec não podia também estar entrando em muitos detalhes, porque não era a função dele era implantar a filosofia espírita na Terra, né? Sem muito detalhe. Os detalhes começaram a vir depois, o estudo, com o avanço. E a gente tem que compreender que o cristianismo, né, levou cerca de 2000 anos para amadurecer, né, para a vinda do Consolador Prometido. E o Espiritismo tem só 200 anos aqui, praticamente. Nem chegou ainda nos 200. Ainda, né? Estou arredondando, né? Porque tem todo um trabalho um pouquinho anterior. Então, se a gente contar isso, tem 200 anos, que é em relação a 2000, 10% só, né? Então, a gente tem que compreender que o trabalho do Espiritismo não está atrasado, ele vem amadurecendo com o tempo, e como nós estamos vendo aqui, não só haverá o entendimento, né, a compreensão da ciência, complementando a religião e a religião a ciência, como também as próprias religiões serão mais unidas com um objetivo só, que é a reforma da humanidade. A religião está aqui na Terra para isso. Exatamente. Agora, com relação a essa ligação da ciência com a religião, realmente a gente já começa a perceber isso, né? Talvez não na época de Kardec, mas como a gente está falando de amadurecimento, hoje nós já temos muitos cientistas estudando aspectos religiosos, né? E muitos religiosos aceitando a questão científica, né? Tem muitas na área médica, na área psicológica, né? Muita gente estudando a importância da prece, né? Do magnetismo, do passe mesmo, né? E vendo resultados concretos, né? Medindo isso cientificamente, isso é muito bom. A questão da fé. Exatamente. São trabalhos estatísticos que estão sendo feitos, né? Em hospitais, principalmente de doenças como o câncer, né? Em que os pacientes que têm fé, têm algum grau de espiritualidade, não só encaram a doença de forma diferente, como a capacidade de recuperação é maior. Isso é estatística, não é invenção. Né? E continua aqui Allan Kardec dizendo:
A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Então a gente observa que uma defendia uma coisa, outra falava de outra, né? E não havia um senso comum, que hoje, como nós já comentamos, já começa a ocorrer, né? Cada um chegando a um ponto que a gente vê que não pode estar uma afastada da outra. Então, continua Kardec falando. Faltava, com que encher o vazio que se separava, um traço de união que a aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. E aí a gente tem essa questão, ele fez uma boa comparação, né, que é com relação ao movimento dos astros, né? As pessoas acham, eu não acredito em espírito porque eu não estou vendo. E quem é que está vendo quem movimenta os astros, né? Para um não bater no outro, para eles girarem sempre na mesma direção, na mesma velocidade, né? São todas leis que são invisíveis aos nossos olhos, mas elas estão aí acontecendo. E se a gente for sempre pela maioria, a maioria nunca viu um vírus. E eles estão aí fazendo estragos danados. Então, realmente colocar que eu não vi, eu não senti como desculpa ou recurso para negar, não tem como. Outra coisa também é o próprio átomo. Né? Hoje em dia, qualquer aluno que está fazendo já a 8ª série do ensino fundamental vai ouvir falar em átomo, analisar, estudar a sua estrutura e passa a acreditar. Mas ninguém nunca viu. Mas ninguém nunca viu. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de lógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga se tentam resistir-lhes, em vez de o acompanharem. Aí que eu lembro uma questão de O Livro dos Espíritos, que quando fala do progresso, né, diz que a pessoa que tenta obstar o progresso é como se estivesse à frente de uma locomotiva em movimento tentando pará-la. Aí o Espírito acompanha. Ser arrastado de roldão pela força da locomotiva. Né? Então, o progresso é assim, né? Quem não acredita vai ser levado de roldão porque ele já está acontecendo. Por enquanto, mais na parte da ciência, da tecnologia, mas também a gente observa, e o exemplo está agora presente aqui no Brasil, com a ajuda, né? Está sendo feito o pessoal lá do Sul, né? De solidariedade, e também lá na Palestina a quantidade de alimentos que tem chegado. São carretas e mais carretas que chegam. Isso antes até de eclodir essa guerra, já vinha acontecendo essa ajuda chamada humanitária. Né? Vários países enviando alimentos para aquele povo que estava com dificuldade na alimentação. Então a gente vê que isso aí já mostra um sentimento de solidariedade que é o amor em ação. Eu queria só destacar essa frase aqui, que parece aquelas frases que a gente coloca numa plaquinha, né, de tão emblemática que ela é, que tem nesse parágrafo, que diz: a fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Então essa junção, assim, quase que um namoro da fé com a razão ali, né? E aí quem vence é a espiritualidade, né? Quem é o vencido é o materialismo, né? Mas, continua Kardec, mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga, se tentam resistir-lhe, em vez de o acompanharem. É aquilo que meu pai falou da locomotiva, né? Não adianta querer parar o progresso, ele chega, não tem jeito, né?
É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Então, quando ele fala aqui das mudanças sociais que vão acontecer quando a maior parte da humanidade for mais espiritualizada, né, entender mais a continuidade da vida, muitas coisas vão mudar, né, na nossa forma de se relacionar com o nosso próximo, com outros países, nesses conflitos internacionais que a gente ainda vê em pleno século XXI, né, eles vão perder completamente o sentido quando as pessoas perceberem que é através da ajuda, através do amor, que a gente encontra a felicidade, não é nem o progresso, nem a sobrevivência, mas o nosso próprio estado de felicidade, ele vem do amor, né? Não tem outra forma de ser feliz senão praticando bem. Então, quando as pessoas entenderem isso, as normas de segurança vão ser mais fáceis, né? Não vai ter mais código penal, porque ninguém vai se preocupar em cometer crime, as pessoas simplesmente vão ser boas pelo prazer de serem boas, né? A polícia será só para orientar as pessoas. Controlar o trânsito, né? O dinheiro que se gasta em material bélico vai ser para alimentação. Para as artes. Para as artes. E aí as pessoas que não quiserem reclamar, mas isso não vai ser pro meu tempo. Vai ser sim, porque nós somos espíritos imortais. Uma hora a gente vai ver isso acontecer. Né? Então, vamos aqui ler uma poesia que fizemos também para esse tema, né? Que ali, como, né, já foi falado no início, é a aliança da ciência e da religião. Até eu fiz um tipo de uma equação, né? Primeiro dizendo ciência mais religião é igual a bom senso. Uhum. Então, o conflito da ciência com algumas religiões vem causando ao planeta mal-estar e confusões. A ideia de um Deus, à semelhança do homem, fez com que os cientistas certas reações tomem. Encarando cada uma o seu ponto de vista, vem pedindo à Terra que esta união exista. Sem assentar controvérsias, crença à sua maneira, a religião enviou inocentes à fogueira. A ciência como um todo e um grupo de cientistas, com o correr do tempo, tornaram-se materialistas. Mas Albert Einstein entrou nesta arenga. Sem haver esta união, uma é cega, outra capenga. A doutrina dos espíritos é o traço de união, interpretando as leis sob uma nova visão. Imortalidade da alma e a reencarnação vieram dar a certeza que Jesus tinha razão. A estas leis curvarão os crentes e os ateus. O progresso se dará somente com a lei de Deus. E assim, Senhor, que nós possamos ter essa humildade de aceitar aquilo que até então tínhamos dificuldade de entender, mas que são as leis de Deus, as leis do progresso, que possamos estar sempre abertos a ideias novas, ao aprendizado, porque também faz parte do nosso progresso como espíritos, a evolução intelectual e a evolução moral. Abençoa todos os lares ligados ao nosso culto, cada um que nos ouve, que nos acompanha, que possamos formar essa corrente de bons pensamentos que o planeta precisa para se reequilibrar, Senhor. Como foi falado, abençoa nossos amigos do Sul, os que perderam muitas coisas, parentes, e os que estão lá como voluntários, reconstruindo. Abençoa os países em conflitos, que todos também possam entender a importância de se darem as mãos.
Fica conosco, Senhor, que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.